Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um fim de semana aqui juntos. Legal. Eu queria dizer para você que esse vídeo de hoje, ele tem a única finalidade de trazer para vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Como é que ele fala comigo? Ele fala comigo através da revelação dele na sua palavra, na Bíblia, e a partir daí eu lanço para vocês aquilo que Deus me falou, baseado única e exclusivamente, não naquilo que eu penso, mas naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Essa semana passada, uma pessoa me perguntou se tinha base bíblica aquilo que eu estava falando nos meus vídeos. E eu coloquei para essa pessoa, num vídeo do Facebook, alguns versículos. E a partir de hoje, então, eu vou começar a colocar nas nossas redes sociais, minha e da Lucy, os versículos pelos quais Deus falou comigo para que eu pudesse fazer esse vídeo para você. E o que Deus falou essa semana? Deus falou que Ele está trazendo de volta do cativeiro o seu povo. Uau! Trazendo de volta do cativeiro. O que significa cativeiro? Cativeiro significa um momento onde você perde todas as esperanças, onde você perde os seus ideais, onde as coisas ficam muito difíceis para você e você foi levado para essa situação, tendo em vista uma situação que você não cumpriu com correção. Ou seja, Deus levou o seu povo no passado para o cativeiro na Babilônia, na qual ele usou o rei Nabucodonosor para tratar o caráter do seu povo e fazer um conserto com o seu povo. E se você tem me ouvido alguns dias assim, desde o começo do ano, que Deus falou para lançarmos sementes profundas, sementes de vida, Ele quer fazer um conserto conosco, Ele não quer jejum, Ele quer conserto. E hoje Ele está falando, olha, eu estou trazendo vocês de volta do cativeiro, porque vocês durante muito tempo foram infiéis a mim, durante muito tempo vocês transgrediram. Eu os levei para o cativeiro e agora estou trazendo de volta. Então nós estamos chegando perto, sim, eu acredito, da volta do nosso cativeiro. Pode ser um cativeiro pessoal, um cativeiro espiritual, um cativeiro financeiro, mas eu acredito que é desse cativeiro de todo esse Covid que vem por aí. Ontem eu ouvi um colega meu, pastor, com a mesma revelação na Espanha, dizendo que grandes coisas vão acontecer nos próximos dias. Eu acredito, Deus está trazendo a nós para o retorno para a nossa casa. E o que aconteceu naquele tempo com os judeus que serve para nós hoje? Naquele tempo, o judeu tinha perdido toda a sua perspectiva. O tempo de ter passado no cativeiro fez com que eles perdessem os ideais, como eu já falei, perdessem a esperança. Então, Deus precisava fazer com que o seu povo reavivasse, tivesse um reavivamento espiritual na relação com ele. E o que ele fez? Ele usou quem? Ele usou os sacerdotes da época para falar com os seus filhos, para falar com aquelas pessoas. Então, eu queria que você entendesse que no passado, ao voltar do cativeiro, Deus deu uma ordem, o que tinha que ser feito. Ao voltar daquela situação na qual nós fizemos um concerto com ele de não sermos mais rebeldes, nós temos que entender o que nós temos que fazer para ter uma vida normal com Deus, na qual ele quer para nós. E nesse reavivamento ele falou 3 coisas. Primeiro ele falou para os judeus assim, olha, vocês têm que voltar para as tradições e para a espiritualidade de vocês. Hoje em dia, com Jesus, nós não temos que voltar para as tradições antigas, nós não temos que voltar por uma espiritualidade cumprindo regras, nós temos que crer firmemente na palavra do Evangelho do Senhor Jesus e acreditar no poder do Espírito Santo. A outra coisa que ele falou para os judeus na época foi a importância de ter um templo físico. É que muita gente hoje quer ir para a igreja, né, CPI para ir para a igreja, voltar da igreja. Deus não está preocupado com o templo físico. Isso foi da volta do cativeiro no passado. Hoje o Senhor quer que eu e você voltemos para o templo do Espírito Santo. Onde é o templo do Espírito Santo? Voltemos para mim e para você mesmo, ou seja, para as nossas vidas. E a terceira coisa que ia reavivar os judeus naquela época, voltando do cativeiro, era que eles tinham que acreditar que Deus ia mandar um libertador, um Messias. E hoje você tem que acreditar única e exclusivamente que o nosso libertador já veio, Jesus já veio, já morreu por nós, já nos libertou e vai voltar para nos buscar, aqueles que realmente são dele. Então o nosso Messias já chegou, ou seja, com essas perspectivas de que nós acreditamos no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, nós acreditamos na palavra do Senhor e que nós acreditamos que Jesus já pagou todos os nossos pecados, nós estamos prontos para voltar à nova relação com o Senhor.
E quem que ele vai usar? Ele usou no passado os sacerdotes e usou os levitas. Hoje, quem é o sacerdote? Quem é o responsável pelo templo do Espírito Santo que somos nós? Nós mesmos. Jesus já nos fez um povo santo, uma nação adquirida, um sacerdócio real para ministrar para as pessoas e para nós mesmos a sua maravilhosa graça e nos tirar como sacerdotes das trevas para a luz. Então nós somos os responsáveis hoje de fazer isso. Mas o Senhor, nesse momento, ele deu uma ordem para os judeus e dá uma ordem hoje. Ele disse no passado: ponham guardas, escute isso, ponham guardas nos 4 cantos do meu templo. E hoje vale para mim e para você, eu fico todo arrepiado de falar: põe a guarda no templo do Senhor. Ou seja, Deus quer que eu e você cuidemos do nosso templo, cuidemos do nosso corpo físico. O corpo físico, esse que toma conta da nossa alma, do nosso coração, mas também do nosso espírito. Ou seja, o invólucro, aquilo que envolve todo o templo, aquilo que envolve o nosso corpo, que protege a nossa alma e o nosso espírito, ele deve ser guardado. Colocar guardas nos 4 cantos. O que significa isso? 4 cantos, quando você lê na Bíblia, significa totalidade, o total. Deus quer que todas as áreas das nossas vidas sejam guardadas. Ponham guardas, disse o Senhor. E ele falou isso aos sacerdotes. E hoje, eu somos o sacerdote. Ele está falando: Renato, Luci, guarde o seu corpo. Preste atenção naquilo que está fazendo. Mas antes de guardar, Deus deu uma ordem para os sacerdotes daquela época e dá uma ordem hoje. Ele fala: limpa o templo, tira fora do templo tudo imundo. Ou seja, você passou pela pandemia, por essas situações difíceis, muitas coisas foram juntadas, você fez um acordo com Deus, você quer voltar para a presença dele, mas você tem que tirar coisas horríveis que estão dentro do seu coração: mágoa, tristeza, sexualidade, vício. Você tem que limpar o templo do Espírito Santo, você tem que limpar isso. E depois ele diz: joguem tudo no rio. Há muitos anos atrás, a minha mãe, num momento difícil, na fé que ela tinha dentro do cristianismo, ela me levou para uma senhora no interior do estado de São Paulo, no qual a mulher materializava coisas ruins, e depois nós tivemos que jogar no rio essas macumbarias, essas coisas horríveis. Deus fala hoje: joga nos rios de águas vivas, na minha presença, limpa toda a sujeira. Não precisa jogar no rio físico, mas joga nos rios do Senhor, que as águas limpas do rio do Senhor limpem a sua vida. Isso é que é importante. E depois que você tiver feito isso, essa limpeza que você vai fazer no seu corpo, tirando aquilo tudo que você sabe que é imundo. Você sabe, não adianta você dizer para mim que tudo aquilo que desagrada a Deus é imundo a ele. Ok? Então, o politicamente correto, você tem que prestar muita atenção, que às vezes não é o que agrada a Deus. Jogue fora, limpe. Mas Jesus deixou muito claro: não adianta só limpar, deixar o templo bonito, limpinho, mas se você não chamar o Espírito Santo para habitar ali, porque se nós somos o templo do Espírito Santo, que o Senhor Deus habita em nós, que aquele que não cuidar do templo vai ser destruído por Deus. Chame Jesus para morar com você, chame ao Senhor Deus para morar com você, chame o Espírito Santo, porque se você deixar o seu templo vazio, como disse Jesus, o seu estado vai ficar 7 vezes piores e demônios virão com você 7 vezes mais fortes. Então preste atenção, encha a sua vida com o Espírito Santo, ponha guardas nos 4 cantos. E quais são as áreas que o Senhor mostrou para mim que nós devíamos colocar esses guardas na totalidade no nosso corpo? Ele mostrou para mim algumas áreas. A primeira é: tome conta das câmaras e das salas do templo. O que significa isso para os nossos dias de hoje? Tomar conta da nossa totalidade, como nós somos, a nossa relação interpessoal. Interpessoal com o Senhor, com Deus, e interpessoal onde nós vivemos, como homem, como mulheres, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa relação pessoal e principalmente com Ele. Então, olhe as câmaras, olhe a sua vida área por área. Como é que você está tratando? Coloque guardas. Ele disse: tome conta da tesouraria do templo. Tomar conta das suas finanças significa assim: olhe, não deixe com que o amor ao dinheiro seja uma prioridade na sua vida, porque o amor ao dinheiro vai trazer todos os males, junto com ele muitas coisas ruins. E quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, diz a palavra do Senhor. Então, por favor, faça como Jesus te ensinou.
Utilize o dinheiro em seu favor, não seja utilizado pelo dinheiro, faça as contas, sente, planejamento, ok? Olhando a sua vida pessoal, olhando a sua vida financeira, e aí ele diz, cuidem do espiritual, do dia a dia, ou seja, Deus pediu para colocar guardas no templo no passado para cuidar ao abrir o templo e fechar o templo. Ore de manhã ao acordar, ore de manhã ao dormir. Hoje nós estamos aqui na Europa, não sei nos outros países, na época do Ramadã, e alguns amigos muçulmanos me falam que eles oram 5, 6, 7 vezes por dia. Nós somos tão pequenos para orar. Você lembra quantas vezes Daniel orava por dia? Quantas vezes ele abria a porta do seu quarto e deixava com que as pessoas ouvissem orando, a fé que ele tinha no Senhor? Então, busque as coisas do alto, diz o Senhor hoje. Ele diz, abra a sua percepção à voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te convencer do juízo do pecado. A outra coisa que ele diz é cuide da manutenção do templo. Sim, você vai ter que cuidar. Não é só fazer exercícios físicos. Você precisa fazer exercícios físicos. Você precisa descansar. Você precisa fazer boas obras, ter boas relações. Mas o mais importante que você tem que fazer é o que você tem visto. O que você tem ouvido? O que você tem escutado? Com quem você está? As más conversações corrompem os bons costumes. Se você tiver olhos maus, todo o seu corpo vai ser mau. Se você estiver sentando com escarnecedores, sua vida vai virar um caos. Então cuide da manutenção do templo. Cuide da sua alimentação, cuidem da alimentação do templo, disse o Senhor naquela época. Ou seja, vamos tomar cuidado da alimentação e aproveitamos isso para a nossa saciedade. Porque muita gente hoje, por não estar bem fisicamente, espiritualmente, socialmente, fuma como louco, bebe como louco, come como louco, aí fica gordo, fica com problemas de pulmão, fica com problemas de saúde e esquece que tudo isso faz parte de uma falta de cuidado do espiritual. Cuide do seu espiritual, porque cuidando do seu espiritual, cuidando da manutenção do templo, tomando conta da tesouraria, tomando conta das câmaras de cada lugar que você vai ter a sobriedade, os ventos do Senhor cuidando dos 4 cantos do templo dele, e você vai ter a possibilidade de não deixar que nada te domine. Então, em nome de Jesus, entenda o que o Senhor quer falar com você hoje. Nós vamos voltar, estamos voltando, as coisas estão se reabrindo. Não quero falar aqui de pandemia, não. Eu quero dizer para você, nós estamos voltando do cativeiro. O Senhor deixou claro hoje para mim, deixou claro para um colega na Espanha. Coisas grandes vão acontecer, mas nós devemos cuidar do templo, limpar do templo, colocar guardas e cada área do templo deve ser cuidada. Que você entenda, que você tome uma posição, não deixe, ponha guardas no templo e saia à luta. Porque nós somos os sacerdotes do Senhor. Guarde essa grande verdade. E nós estamos assentados nas regiões celestiais com Jesus Cristo. E Ele nos fez sacerdotes. Essa palavra veio para mim e para você, que somos sacerdotes do Senhor. Portanto, limpemos o templo e coloquemos guarda ao redor do templo. Cuidemos dessa estrutura física para que ela possa cuidar do nosso espírito e cuidar da nossa alma. Que Deus possa abençoar a sua vida e entenda que Deus nos quer santos, porque Ele é santo. Então cuidemos de estar santo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Em nome de Jesus, receba essa palavra, seja feliz, um bom domingo. Gostou? Dá um like. Não gostou? Não tem problema. Quer referências bíblicas? Lê embaixo. Mas o importante, escute o que o Senhor está falando para você hoje, sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Deus tem algo para você. Preste atenção, volte a ouvir o vídeo que Deus vai falar ao seu coração. Deus te abençoe no nome de Jesus.